O Real Madrid definiu Xabi Alonso para ser o sucessor de Carlo Ancelotti no comando de futebol para a próxima temporada. De acordo com o jornal espanhol Marca, o técnico do Bayer Leverkusen e ex-jogador merengue é a primeira opção de Florentino Pérez para substituir o italiano, que tem contrato com o clube espanhol até junho de 2024. Xabi Alonso, por outro lado, tem contrato com o clube alemão até junho de 2026. O espanhol impressionou a diretoria madridista com os resultados pelo Bayer Leverkusen. Na atual temporada, são 6 vitórias em 7 jogos disputados, com 29 gols marcados e 6 sofridos. O clube ocupa a vice-liderança da Bundesliga 23-24. O presidente da CBF, Reginaldo Rodrigues, confirmou um acordo da seleção brasileira com Ancelotti para a próxima temporada. No entanto, o treinador não falou sobre nenhuma concretização de negociação para comandar a amarelinha. Enquanto alguns jogadores celebram as oportunidades dadas por Fernando Diniz na seleção, outros se entristecem com a ausência nas convocações. Esse é o caso de Douglas Luiz, cria do Vasco e atualmente no Aston Villa, da Inglaterra. Após a vitória por 1-0 sobre o Chelsea no Stamford Bridge nesse domingo 24, o meia brasileiro publicou foto com legenda polêmica, e os fãs entenderam como uma indireta à falta de chances dada pela amarelinha. Douglas Luiz ainda não foi chamado para fazer parte do elenco da seleção desde a chegada do Diniz, interino no cargo. Nas redes sociais, o meia publicou uma foto com legenda na qual reafirmou ser brasileiro e disse estar tranquilo e calmo. Porém, os torcedores entenderam que o jogador acusou o golpe. Neste sábado 23, o Diniz divulgou uma lista com os nomes que vão enfrentar a Venezuela no dia 12 de outubro em Cuiabá e o Uruguai no dia 17 em Montevidéu. Os confrontos são válidos pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O meia não foi o único que demonstrou insatisfação ao não ser chamado pelo treinador. Anderson Talisca do Al Nassr ironizou a convocação e disse que estava começando a achar que não era brasileiro. O lateral Carlos Augusto da Inter de Milão colocou um emoji com cara triste nas redes sociais após a divulgação da lista. Aos 25 anos, o Douglas Luiz soma 9 jogos com a camisa da seleção brasileira. Na atual temporada, ele disputou 9 partidas pelo Aston Villa e marcou 3 gols. O meia é um dos principais articuladores de jogadas dos Lions, que ocupam a 6ª posição da Premier League. Você acredita que um jogador pode sair de um clube simplesmente por uma postagem no TikTok? É sério. Victor Osimhen tem tudo para sair do Napoli após essa polêmica. E aí eu vou lhe explicar o que aconteceu. Ele se reapresentou ao Napoli com cara de poucos amigos hoje, irritado após ter sido zoado. Em um vídeo publicado pelo próprio perfil do clube italiano no canal oficial do TikTok, o atacante entrou na concentração acompanhado por um segurança. Na imagem registrada pelo site Calcio Napoli 1926, o jogador cumprimentou o gerente esportivo Giuseppe Santoro, mas ignorou outras pessoas no local, incluindo o meia Zielinski e o volante Demer, que ficou no vácuo. Apesar da polêmica, Osimhen foi relacionado pelo Napoli para o jogo contra a Udinese pelo campeonato italiano. A divulgação da lista ocorreu faltando apenas 9 horas para a partida. O Napoli publicou um vídeo tirando o sarro do Osimhen e pouco tempo depois retirou a publicação das redes sociais. Mesmo assim, o jogador deletou as fotos e os vídeos mais recentes com a camisa do time italiano do seu Instagram. Ele manteve as postagens nas quais defende a seleção nigeriana e outras com imagens pessoais, incluindo também familiares. Agente de Osimhen, Roberto Calenda, divulgou um comunicado na rede social X, ex-Twitter, dizendo que o vídeo causou danos gravíssimos ao jogador. O que aconteceu hoje no perfil oficial do Napoli na plataforma TikTok não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. Nos reservamos o direito de tomar medidas legais e qualquer outra iniciativa útil para proteger Osimhen. Victor Osimhen, vale lembrar, errou um pênalti no final do jogo que terminou empatado por 0-0 contra a Bolonha pelo campeonato italiano no último domingo. Ele foi substituído no final do jogo e pareceu protestar contra a decisão, gritando com o técnico Rudi Garcia antes de deixar o campo. O técnico francês, porém, minimizou a situação, o que já era tarde demais. O próprio Osimhen foi ridicularizado no TikTok do Napoli por isso, e isso pode custar a permanência do cara. Ele, que fez o gol do título da campanha histórica do Napoli no campeonato italiano, pode estar simplesmente dando adeus ao clube por uma coisa que é muito boba. Erro do Napoli, disso você não tem dúvida. Teremos Adenor no Mengão, será uma dinastia do futebol brasileiro? Tite não abriu o jogo sobre a aproximação do Flamengo ao desembarcar no Rio de Janeiro ontem, no fim da noite dessa terça-feira. A postura não poderia ser nada diferente com Jorge Sampaoli, ainda oficialmente no cargo de treinador do clube. Mas o dia foi de avanços para o rubro-negro em relação à mudança de comando. O Flamengo segue em conversas para contratar o treinador que dirigiu a seleção brasileira nas últimas 2 Copas do Mundo. Salários já são discutidos,
superiores aos que o Sampaoli e sua comissão ganham, e tempo de contrato também, até o fim de 2024. O Tite está animado com o fato de ser a bola da vez do Flamengo e já admite trabalhar ainda em 2023. No início da temporada, o treinador estava decidido a iniciar ciclos profissionais somente no ano que vem, porém a possibilidade de iniciar o planejamento de 2024 com antecedência fez com que considerasse seus planos novamente. O gaúcho de 62 anos virou o nome do momento para o Flamengo. Havia resistência à fama de montar equipes com características defensivas por parte do presidente Rodolfo Landim e também do vice-geral Rodrigo do Chide Abranches. Landim foi convencido por seus pares de que a competência para montar equipes e gerir grupos fazia do Tite o substituto ideal para Sampaoli. Já Dunchi apagou as críticas que fizeram ao treinador no Twitter após a queda da seleção na última Copa. Embora o interesse agrade a Tite e os pares que acompanhariam em caso de acerto, o staff utiliza o mesmo tom adotado pelo treinador no desembarque. O respeito por Sampaoli faz com que evitem o assunto a todo instante. Se Tite mantém a disposição e a postura ética em relação ao atual treinador do Flamengo, na comissão técnica de Jorge Sampaoli, não há dúvida de que a saída acontecerá nos próximos dias. Havia dentro da equipe de Sampa a convicção de que a demissão aconteceria ainda na terça-feira. O treino da tarde, aliás, foi marcado por poucas palavras mais uma vez. Se não é adepto de muito diálogo, Sampaoli tem o hábito de gritar constantemente durante as atividades. Nesta terça, porém, trabalhou em silêncio na maior parte do tempo. A multa de Sampaoli está avaliada em 1,8 milhão de euros, cerca de 9,5 milhões. Em nota divulgada pelo GE nesta terça, o valor da multa de 1,5 milhão de euros tinha a ver com o cálculo aproximado do clube. O GE também apurou que a multa do Sampaoli cai a cada dia trabalhando. Além desse valor, há outros encargos incluídos na operação. Convicto de que o nome de consenso está no Rio de Janeiro, mas não no Ninho do Urubu, o Flamengo acelera seus passos para trocar Sampaoli por Tite. Muita gente afirma que com o Tite no comando do Flamengo vai ser dinastia pra cima. O cara vai ganhar absolutamente tudo que tem direito. O que é que você pensa disso? Comenta. E a fase tá tão ruim que sobrou até pro Gabigol. A unidade disciplinada Conmebol divulgou na última segunda-feira a punição aplicada a Gabriel Barbosa pela insinuação de roubo na eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O atacante rubro-negro foi multado em 20 mil dólares, equivalente a 99,4 mil na cotação atual em reais, quantia que é descontada da própria cota do clube dos direitos de transmissão, e também foi advertido para punições mais graves em caso de reincidência. Após a derrota por 3-1 para o Olímpia no Paraguai no dia 10 de agosto, Gabigol disse que o Flamengo foi vítima de um roubo muito grande e insinuou favorecimento ao adversário ao dizer que a Conmebol é aqui do lado. A Confederação Sul-Americana abriu investigação 2 dias depois e o atacante apresentou defesa pedindo desculpas. Ele alegou que não usou as palavras no sentido literal e que no Brasil é corriqueiro mencionar roubo quando há insatisfação com a arbitragem. A unidade disciplinada Conmebol deu início à investigação preliminar por possível infração ao código do artigo 19 do Código Disciplinar da Conmebol, que trata de manipulação de jogos ou competições, mas a punição aplicada foi com base no artigo 11.2, que trata de princípios de conduta, nas letras B, D e F. Convenhamos que o cara se exaltou um pouco, e por isso foi punido. Não foi por erros de arbitragem que o Flamengo foi eliminado de maneira melancólica pelo Olímpia nas oitavas de final, e poderia ter plenas condições de hoje estar simplesmente brigando pela final em pleno Maracanã. Jonathan Caleri revela a mensagem que enviou para convencer o Lucas a voltar ao São Paulo. Ganha a Copa do Brasil e será ídolo. Caleri se engajou na campanha de convencimento a Lucas Moura para que o meia voltasse ao tricolor e assim conseguisse seu título. O Camisa 9 publicou nessa terça em suas redes uma reprodução da mensagem que enviou a Lucas ainda em julho, cerca de 20 dias antes do São Paulo anunciar a contratação do ex-Tottenham. Vem jogar 6 meses no São Paulo, amigo. Ganha a Copa do Brasil e será um ídolo para sempre. Te esperamos, mandou o atacante. Na mensagem, Lucas Moura colocou: meu aporte para ganhar a Copa do Brasil. E realmente foi determinante. Lucas Moura acertou o acordo com o São Paulo em 2 de agosto, a tempo de ser inscrito na Copa do Brasil. O Camisa 7 foi protagonista no jogo contra o Corinthians, no Morumbi, quando o São Paulo venceu por 2-0 e avançou para a final. Na decisão, Caleri marcou o gol da vitória sobre o Flamengo no jogo de ida no Maracanã. No domingo, o empate em 1-1 no Morumbi garantiu ao São Paulo a conquista de sua primeira Copa do Brasil. Caio Henrique tem lesão no joelho e vai ser cortado da seleção. O lateral esquerdo de 26 anos teve um entorse com lesão nos ligamentos do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia. O problema ocorreu na derrota do Mônaco para o Nice por 1-0 na última sexta. Convocado por Diniz no último sábado, ele será cortado da seleção brasileira. Não há previsão de retorno, mas a expectativa é que ele leve alguns meses para a recuperação. Em comunicado nesta terça-feira, o Mônaco se limitou a dizer que Caio apresentou entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento cruzado anterior. O GE confirmou que o brasileiro passará por cirurgia. Caio foi convocado por Fernando Diniz no último sábado para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Pelas eliminações
eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Ele havia sido chamado pelo treinador para as 2 partidas anteriores e esteve em campo na goleada por 5-1 contra a Bolívia em Belém, na sua primeira partida com a camisa do Brasil na carreira. O lateral ex-fluminense se lesionou sozinho. Caio é o líder de assistências do campeonato francês na temporada, com 4 em 6 jogos. O Mônaco teve sua primeira derrota em 23-24. Além dele, Renan Lodge do Olympique de Marselha foi o outro lateral esquerdo convocado por Diniz. A CBF deve anunciar um substituto para Caio nos próximos dias. O destino de Neymar Júnior pode ser o futebol brasileiro no futuro próximo. De acordo com informações do jornal espanhol Sport, o jogador tem planos de retornar ao Santos em 2025, quando seu contrato com o Al Hilal se encerra. Segundo a reportagem, a ideia do Neymar é voltar ao Brasil em 2025, com o Santos sendo o time escolhido e focar na preparação para a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Neymar Júnior foi informado das categorias de base do Santos e marcou história na equipe entre 2009 e 2013, antes de iniciar sua trajetória no futebol europeu. Com a camisa do Santos, o craque foi o grande nome de conquistas, como a inédita Copa do Brasil em 2010 e a Libertadores em 2011. Sérgio Ramos teve sua casa assaltada na última quarta-feira 20, enquanto o zagueiro estava em campo no jogo entre Sevilla e Lens na Champions League. O imóvel foi invadido por assaltantes que levaram joias, relógios de luxo e uma quantia em dinheiro. O caso veio a público após pedido do próprio Sérgio Ramos. O jogador ficou abalado por conta da presença dos filhos menores no momento do roubo. Eles estavam com cuidadoras e não sofreram nenhum dano físico. A esposa do craque, a jornalista Pilar Rubio, também estava fora do local. A casa fica na fazenda La Alegria, localizada no município sevilhano de Bolulhos de la Mitación. Segundo o jornal ABC, a propriedade tem 44 hectares e os assaltantes burlaram todas as medidas de segurança para chegar à casa. A polícia judiciária da Guarda Civil está encarregada de investigar o caso. No entanto, ainda não foi divulgado se os criminosos foram detidos ou estão soltos. Antony segue afastado do Manchester United e decide depor a polícia voluntariamente. O atacante brasileiro retornou à Inglaterra na última terça-feira. O jogador pretende se defender contra acusações pesadas pela sua ex-namorada Gabi Cavallini. As atualizações do caso estamparam os jornais europeus. Após alguns dias no Brasil, Antony retornou e deve depor. Agora se disponibilizou a entregar o próprio celular à polícia para ajudar nas investigações. Na Inglaterra, existem apenas as acusações formais de sua ex-namorada. No entanto, no Brasil, são investigadas acusações também de outras 2 mulheres. O jogador também depôs voluntariamente no Brasil em junho para falar sobre os casos. Antony está afastado do United desde o período da data FIFA deste mês, quando foi convocado por Fernando Diniz para a seleção brasileira e posteriormente cortado por conta da repercussão do caso. O atacante se posicionou nas redes sociais e disse que é vítima de falsas acusações.